o FIES é um projeto do governo federal. Ele diferencia do ProUni por ser um financiamento. Tanto o FIES quanto o ProUni são muito similares na forma de adquirir. Primeiramente, quem tem a pretensão de fazer o FIES precisa fazer a inscrição, entrar no site do FIES e fazer a inscrição pelo site. Lá você vai cadastrar os teus dados pessoais, endereço, o grupo familiar. O grupo familiar é todos os membros que residem na mesma casa. Mora com o pai, com a mãe, com o irmão, então você tem que cadastrar todos nesse momento, no ato da inscrição. Feita a inscrição, passa por uma pré-seleção. Se você for pré-selecionado, você precisa vir até a instituição com os documentos comprovando o que você informou. Após essa análise da documentação na secretaria, estando tudo de acordo, né, é emitida uma declaração e com essa declaração você vai até a Caixa Econômica, onde será assinado o contrato. Então, a princípio, assim, ele é simples, né? Só é bem complexo no sentido de cadastro, no sentido de burocracia. Tá, Beatriz, então vamos lá. Eu fiz o terceirão, preciso do Enem para fazer o FIES? Existe uma nota de corte? Sim, precisa ter o Enem, tanto para o ProUni quanto para o FIES, precisa ter o Enem. A nota de corte, na realidade, é 450 pontos e não pode estar zerado na redação, né? Então, quando você for fazer tanto a inscrição do FIES quanto do ProUni, automaticamente você vai ter que entrar com a senha do Enem. E automaticamente o sistema puxa a tua nota. Então, se você não tiver a nota mínima para fazer a inscrição, o próprio sistema do FIES quanto do ProUni, você não consegue dar sequência no processo. Então, quer dizer assim, eu vou lá, faço o Enem, obtive a nota de corte, que seria 450, automaticamente vou no site do FIES. Exato. Nesse site, eu vou colocar lá todos os meus dados. Uhum. A hora que abre, tem que aguardar o período de inscrição, né? Uhum. Aberto o período de inscrição, você entra no site, daí você vai preencher os teus dados, né? Dados pessoais, endereço, o grupo familiar, a renda, né? Então, a renda é muito importante porque você precisa ser fiel às informações que você vai cadastrar, porque depois você tem que comprovar. Então, é renda bruta, né? O pai trabalha numa empresa e tem olerite. Então, você tem que pegar a renda bruta do olerite do seu pai. Não, muitas vezes o que acontece com frequência, melhor dizendo, é assim, e o pai falou que ganha mais ou menos 2.000, e o candidato vai lá e informa, e depois ele não consegue comprovar essa renda. Tá? Então, eu aconselho que quando for fazer a inscrição, antes de fazer ou antes de finalizar, pegue todos os documentos e faça a inscrição com a documentação em mãos, para evitar o mínimo possível de erros. Esse salário que ele coloca lá, então, o bruto seria o base, é isso? Vou lá, pego o olerite do meu pai, por exemplo, onde que está lá? Onde que informa o salário bruto? Antes dos descontos, né? Lá no olerite tem salário bruto, né? O salário, sem os descontos. Tá? Entendi. O salário, por exemplo, geralmente tem um salário ali de, por exemplo, 2.500. Esse é o salário, mas você recebe 2.000, R$500 são de descontos. Não, mas o salário, o que você tem que informar são os 2.500, como exemplo. Tá. E essa análise depois, por exemplo, eu fui lá, fiz o Enem, fiz a minha inscrição, fui aprovado. E depois essa análise de documentação é feita pela instituição ou pela Caixa Econômica Federal? É feita na instituição. Tem que trazer a documentação na instituição. Eu abro o sistema do FIES, que a instituição tem acesso, e aí eu confiro todos os dados mediante os documentos. Vou conferindo. E os outros trâmites é tudo com a Caixa Econômica Federal? Daí feita a conferência, estando tudo certo, é emitida uma declaração, que é o DRI, né? É emitida essa declaração que vai assinada
pela instituição, e aí o candidato tem que ir na Caixa para finalizar o contrato. Na Caixa ele vai fazer o contrato. Então, o FIES são 3 fases, né? A fase da inscrição do aluno, junto ao site do FIES, que ele tem acesso ao sistema do FIES como aluno, como estudante. Aí a instituição, a segunda fase, a segunda parte do processo, ela entra como fiscalizadora, né, da documentação, ela faz a parte de conferência dos dados, que ela tem também acesso à segunda parte do sistema, que é a parte da instituição, onde aparecem todos os dados do aluno, só para conferência. Nós não temos autonomia, não temos acesso para alterar nenhum dado do aluno. Então, se ele informou aquilo, eu não tenho, como instituição, como alterar. Ele também, depois de finalizado o processo, ele também não tem como alterar. Feito toda a conferência, aí ele vai para a terceira fase, que é a fase do contrato, que ele vai assinar com o banco, porque ele vai dever não para a instituição. O financiamento não é com a instituição, o financiamento é com a Caixa Econômica. Aí, no caso, essa última fase, que seria do financiamento, é onde o aluno decide quantos % que ele quer? Não. Não? Não. Ele não decide. Quem decide é o próprio sistema. Quando ele informa a renda dele, do grupo familiar, o sistema calcula, e o valor da semestralidade, o sistema calcula a porcentagem que vai ser o financiamento. E tem um salário, por exemplo, X para conseguir determinada bolsa? No FIES é até 3 salários mínimos, né? Eu teria que verificar bem certo, mas o FIES, como ele é um financiamento, ele não é tão rigoroso, né?